aqui no município hoje? Vocês já deram uma olhada ou estão chegando para dar uma olhada? Nós estamos chegando para dar uma olhada. Ele está no último ano. O projeto tem uma duração de 4 anos de atendimento, né? Então há um assessoramento técnico ao longo de todo esse tempo. E nós estamos hoje para conhecer os resultados, porque nós já estamos no último ano desse projeto, né? E então a Aliança CIPA, que é a entidade que eu também represento, junto com o professor Aníbal, né, e a pesquisadora Rúbia, nós somos hoje detentores dessa metodologia e estamos interessados em saber como é que ela funciona, como é que ela está andando, quais são os resultados com os produtores. Nós estamos continuamente melhorando, trabalhando nessa metodologia lá na universidade, né, com pesquisa, com ciência, né, e vamos monitorando, né, a aplicação do conceito, das filosofias nos produtores rurais. A gente vai monitorando os resultados, né, e especificamente estamos na região e aqui em Chapada para contar a história do projeto aqui em Chapada, porque a gente vai escrever sobre isso. Nós vamos publicar um livro, um boletim, né, sobre esses resultados, e estamos no início, né, conhecendo a região agora, nesse momento. Aqui no município, quantas famílias estão participando do programa e critérios para participar desse programa? É uma adesão voluntária do proprietário ou tem algum critério para quem pode participar do programa? Aqui no município são 18 famílias que estão participando. Na grande região são 140 famílias, né, juntando os demais municípios aqui da região. É um projeto voluntário, né, a adesão, qualquer família, qualquer pessoa pode, né, tem, eu diria até direito, né, de demandar esse projeto na sua casa, né? E as vias normalmente são essas, né? Entrar em contato com o Sindicato Rural, com a Secretaria da Agricultura, procurar os interlocutores, né, os representantes, e se tem vontade, tá, de tentar experimentar coisas diferentes, se tem vontade de crescer, se tem abertura para testar novos conhecimentos, novas formas de trabalhar, né? E principalmente se quer viver, né, com dignidade, com felicidade daquilo que faz, né, no campo. Esse projeto é o projeto que traz essas condições. Uma série de pessoas, de entidades trabalham juntas para oferecer isso para a pequena família rural. Nos projetos que vocês estão desenvolvendo, né, com o programa Juntos para Competir, a porcentagem, vamos dizer assim, o quanto conseguiu até agora assim, melhorar na produção? Tem uma estimativa assim, ele conseguiu aumentar a produção de leite lá em 10%, 20%, 5%, como é que vocês têm percebido isso aí? Nós temos estimativas, né? Há controles gerenciais que são empregados nessas propriedades. Os consultores acompanham de forma bem próxima toda essa transformação na propriedade. Os gerentes de projeto do SEBRAE, do SENAR, da federação acompanham isso tudo. A média desses 140 produtores, né, essa média regional, né, ela está experimentando um aumento de produção entre 38% e 40%. E uma coisa que é bastante importante na filosofia do emprego do PISA nas pequenas propriedades é que não é somente aumentar a produção. Não adianta aumentar a produção se você também aumentar os seus custos. Então, a metodologia é voltada numa pequena propriedade, onde você tem uma pequena escala, você tem que ter esse aumento de produção, como eu disse, na média de 140 produtores, ela foi de 38% a 40%, e a redução de custo foi em média de 24%. Então, isso significa, então, descolar, né, o faturamento dos custos, e isso tem um impacto bastante grande na pequena propriedade. Então, os resultados em números são esses, Thiago, mas eu diria que os resultados naquilo que não tem número são muito mais impactantes, que é a felicidade que você hoje, né, nós estamos desde segunda-feira nesse giro, né, em Soledade, em Fontoura Xavier, em outros municípios. E eu posso dizer para você que o resultado mais importante é aquele que a gente não tem número para dar, né? É ver essa felicidade das famílias, né? A recuperação do orgulho delas de
de trabalharem com leite, muitas dizendo sim que quando começaram o leite era secundário, era uma segunda atividade dentro da propriedade e de repente se encontrarem nisso, jovens inclusive, né, jovens casais que escolheram o leite, né, e hoje tem uma vida, né, muito boa com o leite, e antes imaginavam que era impossível, que o leite não conseguiria dar para eles uma condição de vida boa. Eu diria que esses são os principais resultados do projeto. São as famílias readquirirem orgulho do que fazem e viverem dignamente. O leite certamente segurou muitas famílias no interior, principalmente pequenas propriedades, não é, Paulo? Sem dúvida, mas também não adianta, Thiago, assim, elas ficarem seguras porque não tem outra solução. Tá? Então, o PISA traz uma solução de viver bem, e quando nós falamos dignamente, uma das coisas que o PISA mais traz e que é mais relatado pelas famílias é a facilidade de trabalhar com o projeto, a diminuição de carga de trabalho, tá? E, portanto, as famílias elas passam a ter tempo, entre aspas, de sobra, tá? Para fazerem outras coisas, inclusive descansar. Né? Ontem tivemos um relato, por exemplo, muito interessante, que o produtor dizia que antes do PISA ele tinha que acordar às 4h30 da manhã, porque ele passava o dia todo trabalhando e muitas vezes terminava o dia ele não tinha feito o que ele precisava fazer, e depois do PISA ele acorda entre 6 e 6h30 da manhã. Então esse é o tipo de resultado que é difícil de colocar números, né? Não é somente aumentar a produção, é viver bem. Tá certo. Paulo, o pessoal que está participando do programa, eles recebem uma visita do pessoal aí que acompanha a cada tempo, ou se ele precisar de um apoio, ele chama, como é que funciona isso? Exatamente isso. Ele é um projeto que tem vamos dizer, a parte toda de fundamentação financeira, né? Toda ela paga pelo programa Juntos para Competir, né? E também pelos atores locais. Ou seja, é voluntário para o produtor, e ele não tem que pagar nada para as assessorias técnicas que ele vai receber. As assessorias técnicas são todas elas pagas pelo programa Juntos para Competir. E ele recebe, em média, né, uma visita a cada 2 meses, são 6 visitas por ano, durante 4 anos, de um consultor que é preparado para trabalhar dentro dessa filosofia, né, que é o PISA, que é uma filosofia do que nós chamamos de intensificação sustentável. E ele não vai, o consultor, ele é preparado para ir na propriedade, para trabalhar junto com o produtor. Ele não vai ensinar o produtor, ele não vai corrigir erros do produtor, ele vai construir possibilidades diferentes de trabalho junto com o produtor. Por isso, 4 anos é o período no qual ele trabalha junto com as famílias, né, apresentando possibilidades diferentes de trabalho. E os resultados que a gente tem dentro dessa perspectiva são excepcionais, como a gente está colocando, e a figura do consultor, que é quem trabalha na ponta, no dia a dia, com essas visitas que é um meio período do dia a cada 2 meses, né, ele constrói todo o sistema novo de trabalho junto com o produtor, né? E ele é uma figura fundamental em todo o processo, porque ele é finalmente o representante de todas essas engrenagens, de todas essas instituições, de toda essa filosofia, né? É ele que leva isso diretamente com o campo. E eu diria também que ele também é um dos mais beneficiados, né, pelo reconhecimento das famílias. A gente tem visto isso em toda essa volta, eles são muito reconhecidos, eles passam a fazer parte da família quase, né, os consultores, né? É sempre o mesmo que vem, procura ter aquela mesma família? Pode acontecer de ser diferente ao longo dos 4 anos, né? Nós tentamos, objetivamos que isso não aconteça. O ideal é que seja o mesmo durante os 4 anos. Às vezes acontece, porque são coisas, né, que não, muitas vezes a gente não pode controlar, né? O ideal é que sim, e normalmente acaba acontecendo até, né, essas relações, inclusive pessoais, né, entre eles, a família, enfim, fica todo mundo da família, é isso que eu quero dizer, né? Porque é um reconhecimento muito grande que as famílias têm com os consultores e do que eles acabam sendo responsáveis pela transformação dessas famílias.
Esse assessoramento, esse acompanhamento que vocês fazem, ele engloba toda a cadeia da produção do leite, desde lá do início, pastagem, silagem, saúde animal, finanças, o custo, envolve tudo. Envolve absolutamente tudo. Esse é um diferencial do programa, que ele tem uma visão sistêmica, né? A gente diz uma palavra, uma abordagem holística, é toda a propriedade. A gente não pode chegar, mesmo que o segmento, a atividade principal possa ser o leite, a propriedade é uma grande máquina, né? Cheia de engrenagens, várias atividades. Muitas vezes os produtores não têm somente produção de leite. Aqui, por exemplo, na região, é muito comum terem fumo, terem erva mate, terem produção de soja. Então, o consultor, ele está capacitado para entender a propriedade como um todo, e não o leite somente dentro da propriedade, isso é um diferencial. Então, ele trabalha com solos, ele trabalha com nutrição de animais, ele trabalha com saúde, reprodução animal, ele trabalha com pastos, ele trabalha com árvores, ele trabalha com agricultura, ele olha o sistema como um todo, né? A gente não pode chegar numa propriedade, olhar somente um segmento, trazer técnicas, por exemplo, que eventualmente possam competir com a atenção da família em relação a outras atividades. Por exemplo, dar mais trabalho numa coisa e faltar tempo para outras atividades que estão dentro da propriedade. Então, a gente está atento a isso dentro da metodologia, né? Os consultores estão atentos a isso quando vão fazer as visitas, e eles têm o olhar de toda a propriedade. Uma das, vamos dizer assim, queixas do pessoal que produz leite, né? É porque é todo dia, né? Não tem a tal da folga, né? Às vezes, quando é propriedade familiar, né? Aí, às vezes, se tem alguém que pode ficar num dia, outro não, mas assim, quando a gente conversa com o pessoal, as principais queixas, às vezes, é o preço, às vezes, né? Mas também é a questão vamos dizer assim, do horário, né? O horário, às vezes, não tem aquela... O pessoal, às vezes, pensa em dar uma ceia no final de semana, às vezes não dá, porque tem o compromisso, né? Como é que vocês trabalham isso aí também para, né, conversar com o pessoal, às vezes, que tem essa reclamação? Veja bem, Thiago, quando não sobra dinheiro, tem um monte de reclamação. Quando começa a sobrar dinheiro, começa a mudar as reclamações. Então, eu já citei um exemplo para você de que famílias relataram que antes acordavam muito cedo e depois não precisavam acordar mais tão cedo. Uma outra família, ontem em Soledade, nos disse que agora pesca quase todo dia. Tá? Então, a reclamação de não ter tempo, de trabalhar o tempo todo, né? Às vezes é uma questão de gestão também. Depende tudo da gestão e dos recursos. Uma outra família em Tenente Portela, num outro giro que nós fizemos, porque esse projeto ele roda, né, por parte do Juntos para Competir em todo o estado. Tá? Então, em Tenente Portela, por exemplo, nós conhecemos uma família que, por conta do PISA, a senhora da família teve que aprender a fazer aplicação financeira. Ela nunca tinha feito aplicação financeira, não tinha sobrado. E como você mencionou das férias, né, eles tiraram férias pela primeira vez, porque férias significa ter dinheiro para pagar alguém que fique no seu lugar. Se você não tem dinheiro, você não tem férias. Se você tem dinheiro, você passa a ter a possibilidade de ter férias. E o filho deles, né, pediu para ir conhecer o mar. E eles fizeram então uma viagem, tiraram uma semana de férias, pagaram alguém para ficar lá. E ele foi conhecer o mar e foi conhecer o Beto Carreiro, porque ele queria, essa era a vontade dele. Então, essas vontades, esses tempos, né, tudo está conectado, né, justamente com se tem recursos, se não tem, e como que a nossa metodologia, ela poupa tempo da pequena propriedade. Tá? Então, essas consequências, né, permitem, é isso que eu chamo de uma vida mais digna, né, de ter tempo para as coisas. Relatos, por exemplo, de uma família no Vale do Taquari, né, de uma senhora, ela me disse que elas começaram a fazer novamente a ter horta, porque antes não tinha tempo para ter essas coisas. Ter horta, ter pomar. São consequências dessa metodologia que poupam tempo, né? Um exemplo muito mais direto na propriedade de leite, é muito comum a gente começar o trabalho e a família utiliza 30, 40 piquetes para conduzir as vacas, com bastante trabalho para fazer os piquetes, para
os arames, né, para levar as vacas para tomarem água, etc. E o PISA é capaz de transformar esses 30, 40 piquetes, muitas vezes em 4, em 6 piquetes somente, e se consegue fazer o manejo todo que é necessário, né? Poupando muito tempo da família em trabalhos que antes significavam fazer isso, que antes significavam dar muita silagem, né, para as vacas, um volume muito grande. Isso normalmente se diminui bastante dentro das consequências do PISA. São todos fatores que vão economizando o tempo, né? E muito interessante é a gente ver como que a família passa a utilizar esse tempo que agora é extra, né? E como que elas utilizam esse dinheiro que hoje é extra e passa a ser extra, né? E eles veem nesses benefícios, por exemplo, em tirar férias. Para concluir, ontem nós ouvimos, porque uma outra pergunta sua foi em relação ao preço, a reclamação do preço. Ontem uma senhora, né, de uma visita, né, olhou para nós e disse assim: eu hoje não falo mais, não me preocupo mais em preço, porque o custo médio do leite, né, dentro do PISA, ele vem em torno para R$ 1,40, R$ 1,35 o custo médio. Eles estão recebendo R$ 1,90, R$ 2,00, R$ 2,05. Né? Então, quando você trabalha dessa forma, o preço do leite para de ser o fantasma do teu trabalho, né? Porque você está bem, o teu custo está embaixo e você está produzindo bastante. Então, se o preço está bom, excelente. Se o preço não está bom, então é muito bom só. É verdade. Mas assim, estou tendo uma tarefa em que sobra o dinheiro, né? A tarefa é boa, né? Se não sobra o dinheiro, o custo lá embaixo, então o preço do leite sai do foco da família. E o preço do leite é uma coisa que você bota a culpa em alguém e você não faz nada, você não tem o que fazer. Porque você não tem como mudar isso. O que você tem como mudar é o que está dentro da porteira. E é custo. E o PISA olha bastante para isso. Então, é muito comum a gente começar com famílias que reclamam muito do preço do leite e terminar os 4 anos com as famílias nem falando mais disso. Tem duas coisas muito interessantes que a gente tem observado. Uma é isso, de não se preocupar tanto com o preço como se preocupava antes. E outra muito interessante, de toda essa volta que a gente está fazendo, é das famílias não falarem da estiagem, da seca. Né? Também estão preparados, porque uma das atividades importantes que os consultores levam ao longo desses 4 anos é o planejamento, que a gente chama espaço-temporal, da propriedade. Ou seja, está tudo organizadinho, inclusive prevendo situações como estiagem. E foi o que aconteceu nos últimos meses, aí, até pedir essa questão aí, né? Como é que o pessoal se organizou com essa seca, essa estiagem, que para nossa região também foi bem complicado, né? O pessoal ficou bastante aí com o pasto rasinho, né, Valdemar? Terminando esse programa agora, os 4 anos, se alguma família tem alguma dúvida, precisa de algum suporte ainda, isso é possível ainda ou agora encerra? Não, claro, sempre é possível. Os atores locais, né? A governança local está sempre à disposição. É só vir conversar com o sindicato, com a secretaria, né? Com o Senar, com o Sebrae, com a federação, né? São as entidades, né, locais que são os interlocutores e estão sempre abertos aí para os produtores virem com as suas demandas. Claro que de repente agora o pessoal, de repente lá, o vizinho viu que o fulano participou do programa, está dando resultado, quero fazer também, tem essa possibilidade também, Valdemar? Viu, Thiago, nós estamos até trabalhando, tentando trazer o PISA 2, até eu já estou anunciando nos programas da rádio, já temos algumas famílias interessadas, né? Em primeiro lugar, o que nós precisamos? Nós precisamos em torno de 20 famílias, então, que queiram participar. Eu sempre digo assim, que estão dispostos a abrir a porteira e ter novos conhecimentos, aprender, ensinar também para os consultores, porque eles também ensinam, não só aprendem. Então, esse é o primeiro passo. E também quero ali registrar também os nossos parceiros, o grande parceiro, a Emater, e a Prefeitura Municipal, junto com a Secretaria da Agricultura, que estão junto com o sindicato. E aquela vez, quando eu conversei com o Diego, eu pedi para trazer esse projeto para a Chapada,
Mas eu disse, não vamos só deixar para o sindicato, vamos envolver a Secretaria da Agricultura e também a Emater. E a gente foi conversar com a Secretaria da Agricultura na época e também com a Emater e juntos abraçamos então essa causa. E o que me deixou muito contente foi que a gente conseguiu trazer esse projeto para Chapada. E agora nós já estamos trabalhando no PISA 2. Então, famílias interessadas então podem procurar o sindicato aí para fazer uma pré-inscrição e depois vamos ter que brigar para nós conseguir o PISA 2 para Chapada. É importante que o pessoal esteja disposto a aprender, né, Paulo? Aprender, trocar ideias, né? Mudar no que for preciso e absorver esse conhecimento para melhorar, né? Não adianta a gente ir meio assim, vamos ver o que dá, né? Mas tem que ter vontade para aprender, né? Vontade de crescer, né? Vontade de empreender, né? Ter ousadia para buscar soluções, buscar conhecimento, porque os atores estão aí, como foi dito, né? A Emater, como foi falado aqui, no município de Soledade, também tivemos registros nessa boteada de uma atuação muito, muito, muito forte, muito interessante. Eu diria assim, é muita gente para ajudar, é muita gente, é muita instituição, e isso está à disposição do produtor. É como se fosse aquela bola picando na sua frente, né? A possibilidade está aí. Tem que querer, tem que ter vontade, né? E aí é só aderir ao programa. Então ficou o recado, né? As famílias que estão nos ouvindo nesse momento, essa entrevista também vai ser reproduzida na programação da 106.7 e procurar o sindicato, né? O sindicato, conversar com a equipe lá e deixar o nome lá, né, Valdemar, para o pessoal já ter uma ideia de quantas famílias têm interesse para, como você disse, trazer vamos dizer assim, a segunda edição, né, do PISA aqui para Chapada. Mais algum recado, Valdemar? Eu só quero agradecer à rádio e mais uma vez dar o espaço para nós também, aos companheiros que estão aqui na sala. E agora nós vamos para uma parte 2, que é fazer a visita de uma propriedade hoje de manhã e outra hoje de tarde, né, que vai juntar todo o grupo, né? Então eles vieram conhecer os nossos trabalhos agora. Eles já estão a semana inteira por aqui, então hoje é Chapada. Eu, na verdade, teria que estar em Porto Alegre. Hoje nós temos um manifesto lá em Porto Alegre sobre os recursos, sobre a estiagem, mas tem pessoal de Chapada, foi para Porto Alegre hoje de manhã, e segundo órgãos não oficiais, já temos notícias boas dessa manifestação de 3 dias, mas vamos esperar para divulgar, que nós estamos brigando faz bastante tempo para sair no papel, e pelo que a gente ficou sabendo essa madrugada, parece que saiu do papel agora o que a gente estava reivindicando. Então nós vamos hoje de manhã fazer a visita à propriedade. Eu digo assim, agora é a nossa parte de nós prestar contas para esse pessoal que vem financiando esse nosso projeto de 4 anos. Então agora não tinha como eu ir para Porto Alegre e deixar esse pessoal ali que a gente vem trabalhando tanto tempo junto. Então hoje vamos ter que mostrar o nosso dever de casa. Então a gente hoje de manhã vamos visitar uma propriedade, e hoje tarde mais outra propriedade. Então todos do projeto estão convidados, e também se algum agricultor tiver interesse também pode participar, que é lá na propriedade da Vila Rica do André Goodheim, hoje de tarde a partir das 14 horas. Então se alguém quiser se fazer presente pode também, nem que não faça parte do projeto, também pode participar. Tá certo, então. Paulo, obrigado pela tua participação e sucesso aí nas visitas hoje, né? Conversar com o pessoal e acompanhar as propriedades. O agradecimento é meu, quero agradecer também a oportunidade, o calor, né, e a hospitalidade do município aqui em Chapada, agradecer vocês, agradecer esse espaço na rádio para a gente divulgar os resultados e esse projeto. E também gostaria de agradecer o Thales Flores, o Ângelo Giotto e o Gilmar Desconze, do Sebrae e do Senar, né, que estão nos acompanhando a semana toda, que tiraram seu tempo, né, e gentilmente estão nos acompanhando em toda essa saída. E finalizar dizendo que nós, na Aliança CIPA, dos Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, por intermédio das Universidades Federal do Paraná e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós estamos também à disposição do município, das entidades, sempre apostos, né, para participar desses projetos com aquilo que a gente mais tem de mais valor, que são
que é o conhecimento gerado nas universidades, nós os estudantes de pós-graduação e de graduação, que, enfim, que desenvolvem todas essas técnicas e esses conhecimentos que são empregados na metodologia do PISA. Muito obrigado.